Bradesco Esportes FM apresenta O Negócio é Esporte, um bate-papo sobre o marketing esportivo, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. Olá para você ligado na Bradesco Esportes FM, começamos mais um bate-papo sobre o marketing esportivo, está no ar, o Negócio é Esporte. E um olá também para você que nos acompanha acessando a nossa página eletrônica www.onegocioesporte.com.br e para você também que ouve o nosso programa pelo aplicativo Band Rádios. Você pode baixar o aplicativo acessando a Apple Store ou a Play Store do Google. E um olá também para quem está sempre comigo aqui na apresentação do programa, o também jornalista Alexandre Caralta. Oi, Caralta. Fala aí, Sérgio, tudo bem? Olá, ouvintes. Nesse período em que a bola está de férias e o futebol brasileiro, sobretudo o carioca, busca a recuperação esportiva e financeira, a gente lembra a conversa com o economista Ricardo Araújo sobre os estádios nacionais. O Ricardo é professor de gestão de estádios na Trevisan Escola de Negócios e assina o blog Novas Arenas na revista Exame. Ele faz um balanço dos novos estádios no Brasil, principalmente daqueles que foram reformados e também construídos para a Copa do Mundo. Mas antes vamos a um rápido giro sobre as novidades do marketing esportivo. Golaços da semana, os negócios no mundo esportivo. Apesar das dificuldades financeiras, os 30 principais clubes do país já valem 7 bilhões e 300 milhões de reais, um aumento de 19% em relação ao ranking anterior de 2013 e de 76% desde 2010, é o que calcula um estudo da consultoria BDO. Impulsionado pelos 2 títulos nacionais seguidos, o Cruzeiro é o terceiro entre os 10 clubes cujos valores de marca mais avançaram nos últimos 5 anos, atrás somente do Corinthians e Flamengo. A Raposa acumula crescimento de 268 milhões de reais. E o Timão segue na liderança do ranking das principais marcas do futebol brasileiro, com valor estimado em 1,2 bilhão de reais, de acordo com o levantamento da BDO. Depois vem o Flamengo, cuja marca vale 1 bilhão de reais, e o São Paulo, com 879 milhões. O Vasco, apesar da temporada na Série B, acumula valorização de 183 milhões de reais nos últimos 5 anos, o que lhe garante o 10º lugar da lista. Os outros grandes clubes do Rio aparecem logo em seguida. O Fluminense é o 11º, com valor em torno de 218 milhões de reais. E o Botafogo, 12º, com 172 milhões. Esse ranking, atualizado pela BDO desde 2010, leva em conta aspectos como os perfis dos torcedores ou consumidores, as receitas derivadas das marcas e as características específicas de mercado. Já o ranking, que leva em conta critérios propriamente esportivos, feito pela Pluri Consultoria, confirma a dupla mineira no topo pelo 2º ano consecutivo. Com os títulos brasileiro, estadual e o vice na Copa do Brasil, o Cruzeiro é, claro, o líder, seguido pelo Atlético Mineiro, campeão da Copa do Brasil. O São Paulo, vice no Brasileiro e terceiro na Copa Sul-Americana, vem em terceiro. Dos 12 clubes de maior torcida, o rebaixado Botafogo foi o pior colocado. Caiu do 7º lugar no ano passado para a lanterna da lista. O Negócio é Esporte desta semana recebe o economista e consultor de marketing esportivo Ricardo Araújo. O Ricardo tem experiência na gestão de estádios na Itália e na Espanha e é professor de gestão de estádios na Trevisan Escola de Negócios, além de assinar o blog Novas Arenas na revista Exame. Ricardo, você que já foi o nosso primeiro convidado aqui no nosso primeiro programa, mais uma vez, obrigado pela sua participação. É sempre um prazer receber você aqui, Ricardo. Obrigado, é um prazer estar aqui de novo. Realmente, eu acho que eu fui o primeiro. Primeiro, estreou o programa. Né? Eu não sei, agora tem que versão o programa. Não sei qual é a versão do programa. Já passa 67? 67, chegando nos setentinhos. Setentinha, pois é, eu fiz o primeiro, né? Eu acho que foi ano passado, foi, né? Foi 2007, setembro do ano passado. passado. Muito bom, quer dizer, então se eu estou voltando é porque agradou a conversa, então é um prazer estar aqui de novo com você. Legal. E, Ricardo, a gente quer começar esse papo que vai girar em torno de gestão de estádio, arena, fazer um balanço aqui do ano de Copa do Mundo e tal, em que as arenas, inclusive, foram alvo de muita polêmica.
A gente começa aí com essa inauguração recente daquela que era considerada talvez que seria o divisor de águas, né, em termos de arena no Brasil, que é a Arena do Palmeiras, né? Inaugurou recentemente, o Palmeiras até perdeu por 2-0 para o Sport, mas eu queria que você fizesse um balanço e saber até que ponto e em que circunstâncias, aspectos, efetivamente essa arena pode, ou esse estádio, pode ser considerado, né, já um representante de um novo modelo de gestão. Vamos falar especificamente da Arena do Palmeiras. O projeto do Palmeiras é um projeto de muitos anos, né? Quase virou uma lenda, né? Quer dizer, foi feito um primeiro projeto no final dos anos 90. Esse projeto tentou emplacar em determinado momento durante alguns anos, aquilo não avançou, enfim. Optou-se por um modelo possível proposto por um consórcio, né, aliás, não é um consórcio, quer dizer, por uma construtora especificamente que propôs um negócio ao Palmeiras. O Palmeiras, então, topou o modelo, o negócio dentro desse modelo, e foi um estádio que realmente foi um parto difícil. O Palmeiras é um clube muito complicado, né? E você vai dizer, mas qual grande clube que não é complicado, né? Mas o Palmeiras é um dos mais complicados, é um dos que tem assim uma política interna mais complicada, mais difícil, é fogo amigo, né? São correntes políticas lá, um dá tiro no pé do outro, né? Então teve gente realmente trabalhando contra, durante muito tempo, a construção do estádio, por incrível que pareça, né? Muita gente dentro do clube trabalhando contra o estádio, trabalhando contra o projeto. E foi um projeto que nasceu difícil, foi um parto difícil, enfrentou mil dificuldades, inclusive burocráticas, né? de licenças, né? Enquanto em outros lugares você teve tudo muito rápido, né? As licenças todas saindo muito rápido, com o Palmeiras tudo demorava muito, era terrível. Ele já tinha uma parte do estádio aprovada, teve que aprovar, eles tiveram que aproveitar uma aprovação anterior, de anos anteriores, para construir em cima daquilo, para não ter um agravamento do tempo. Por isso, eles tiveram que, eu não sei se vocês sabem, mas um pedaço da arquibancada da Arena Nova, ela é um pedaço da arena antiga que foi envelopada. A estrutura nova envelopou a estrutura antiga. A estrutura antiga nem foi reformada, nem foi demolida. Porque ela não podia, porque senão eles teriam que conseguir todo um processo de licenças que iria atrasar ainda muito mais, né? Então, com todas essas dificuldades, quer dizer, o Palmeiras, em determinado momento, quando a cidade de São Paulo enfrentou a dificuldade de qual seria o estádio da Copa, o Palmeiras ainda teve esperança de que a nossa arena então poderia ser indicada, mas ela nunca teve na realidade chance disso, porque São Paulo precisava de um estádio para a abertura da Copa, que dependia de uma capacidade determinada que a arena do Palmeiras não poderia ter, né? A arena do Palmeiras ela tem uma característica que é, pelo fato de envolver, aproveitar o terreno existente, né, do antigo estádio, ele é um terreno muito pequeno. Então, se você perceber, o projeto estrutural, o projeto arquitetônico da arena é espartano à excelência. Quer dizer, é um negocinho que você olha assim, tipo bomboneira. Como é que você, naquele espacinho, você consegue colocar uma arena com 40 e poucas mil pessoas? Você tem que fazer uma inclinação de arquibancada bem pesada, você vê que é bem íngreme, para aproveitar aquilo ali, né? Mas apesar de todas, desculpa, Ricardo, de todas essas dificuldades, pairava sobre a inauguração do estádio a expectativa de que ele inaugurasse aí realmente uma nova fase. Você diria que está encaminhado ou não? Não, sim, o que eu queria complementar é o seguinte, é que todo esse atraso, quer dizer, na realidade foi uma arena que demorou 4 anos para ser construída. O que seria efetivamente considerado como um prejuízo, pelo contrário, acabou sendo lucro. Quer dizer, o fato dessa arena ter demorado tanto fez com que o projeto ele fosse aprimorado, ele fosse feito de uma forma muito mais tranquila, sem aquele afogadilho, sem o compromisso da sem Copa, aquela obrigação de prazo de Copa, de nada. Quer dizer, o construtor teve tempo para fazer um modelo de negócio muito bem definido e muito específico, se cercar de parceiros
principalmente de empresas internacionais muito competentes, muito experientes, e essas empresas já foram no mercado, já conseguiram um nomeador, quer dizer, ela começa dentro de um viés de modelo de negócio muito certeiro. Quer dizer, é uma arena que não tem, por exemplo, espaço comercial, pelo pouco espaço que ela tem. Quer dizer, ela é uma arena que vai fazer a felicidade dos shoppings em volta. Muita gente vai estacionar carro, como já fizeram na abertura. Vão estacionar carro no West Plaza, vão estacionar carro no Bourbon e vão consumir nos shoppings. Porque você não tem lá no estádio do Palmeiras uma área comercial realmente atraente. Mas que você em que possa estádio explorar. você tem isso, Ricardo, aqui no Brasil? A Arena do Grêmio tem mais de 10 mil metros quadrados de área bruta locável. Né? Locável. Sim. Mas efetivamente, a gente não tem nenhum estádio aqui no Brasil que já incorpore esse complexo comercial de lojas e restaurantes, como a gente observa em vários ginásios e arenas e estádios mundo afora. A gente no Brasil efetivamente ainda não temos. Temos muito discurso, muita promessa, muito projeto, mas efetivamente não temos, né? Talvez o do Grêmio e do Palmeiras sejam os que mais se aproximam disso, você diria? O problema do Grêmio é diferente. O problema do Grêmio, por exemplo, não é espaço. O espaço é excelente, né? Eu acho até a arena mais confortável, assim, mais ampla, inclusive a arena do Grêmio. Mas a arena do Grêmio ela está inserida dentro de um modelo mais complicado, né? Porque ela foi construída num lugar que não tem ainda um desenvolvimento urbano que gere tráfego de pessoas para aquele lugar. Então, nesse momento, não adianta você ter 10 mil metros, mais de 10 mil metros quadrados de área bruta locável, se você não tem interessados. Porque você vai abrir uma loja ali para quê? Para quem? Para quem vai frequentar aquilo ali? Né? A arena abre 2, 3 vezes no mês. Né? A arena do Palmeiras ela tem um target muito definido. Ela quer ganhar dinheiro com jogos de futebol e com shows, com eventos. Não shows, eventos, de uma maneira geral. Shows musicais e outros. E especificamente, não apenas focado em grandes shows. É ali que o diferencial da Arena do Palmeiras ele acontece. Porque grande show, você conta a dedo e vai ser um mercado canibalizado. Você vai dividir esse espaço, teoricamente, com o Morumbi. Onde o Palmeiras vai ganhar dinheiro, na minha opinião, é no mercado de médios shows. Foi aí que o Palmeiras se preparou. O modelo de construção e de negócio ele está calcado nisso e é ali que é o sucesso. O modelo que o Palmeiras se viu ali com a construtora, enfim, ele é um modelo o quê? Ele é um modelo conservador, é um modelo de negócio conservador, em que ele não vai ser o principal comensal do banquete. Quer dizer, ele não é o principal comensal. Agora, em compensação, o que acontece? Ele vai ter as bilheterias que ele já tinha antes, ele vai ter. Agora, vai continuar tendo. Né? E vai ter turbinada por novos preços, enfim. Ele vai ter pequenas participações em outros tipos de receitas que ele não tinha antes, porque os estádios não permitiam, nem o Pacaembu, nem o antigo Palestra. Né? Negócios que nem existiam, né? Que nem existiam. Existiam, mas as estruturas não tinham estrutura para isso. Então o Palmeiras, na verdade, ele não tem prejuízo nenhum, quer dizer, ele não tem risco, ele não vai ter que se preocupar com a manutenção do estádio, ele não vai ter que se preocupar se o prejuízo do negócio com o futebol, por exemplo, vai estar acontecendo ou não, se a programação de shows vai ser bem sucedida ou não, quer dizer, isso aí é por conta da construtora. Muito mal comparando, aquele cara que tinha uma bela casa na Avenida Paulista, ou, vamos dizer assim, no Rio de Janeiro, ali na Avenida Atlântica, e cedeu o terreno, o espaço para uma construtora, o cara fez ali um prédio de não sei quantos andares e deu 2 coberturas para o cara morar ali, né? Por exemplo. Mais ou menos é isso aí. A gente está conversando essa semana no Negócio Esporte com o consultor de esporte, consultor de marketing esportivo e autor do blog Novas Arenas, da Exame, o Ricardo Araújo. Ricardo, vou voltar aqui num assunto que foi bastante comentado essa semana, né? Falando ainda de investimento no estádio, porque o Palmeiras vendeu o naming rights, né? Ou seja, o direito de nomear, né, a arena para uma empresa investidora, né? E na estreia, grande parte das emissoras de televisão, de rádio, né? E a imprensa, de um modo geral, chamou o estádio apenas de Arena Palestra, né? Sem citar a empresa que fez todo o investimento, que foi a Allianz, né? Foram quase 300 milhões de reais para batizar o estádio de Allianz Parque. Essa atitude da mídia, de certa forma,
afasta o investidor do futebol ou de qualquer outro esporte ou não? Há um tempo atrás... Aliás, só lembrar que aquele espaço ali já era conhecido no passado como Parque Antártica. Sim, e que muitos chamavam apenas de Palestra Itália para não fazer referência à cervejaria. O caso ali do antigo estádio do Palmeiras é um caso clássico de naming rights gratuito. Né? Quer dizer, a Antártica ela vendeu a cervejaria que tinha lá e tal, e continuou agregado, com o nome agregado, durante décadas. Né, sem pagar nada. Né, eu conhecia até como Parque Antártica. Né, e você falava o nome Antártica e eles acharam maravilhoso. Venderam o terreno, ganharam dinheiro e ainda ficaram com a marca sendo propagada por décadas. Né, um negócio né. Mas eu acho assim, eu acho que no passado, eu acho que ainda existia um pouco a visão de que você nomeia apenas buscando uma mídia espontânea. Tá? Quer dizer, eu acho que hoje o investidor ele precisa olhar a questão de nomeação de uma outra forma. Quer dizer, ele precisa pensar na conexão que ele vai ter, que ele vai formar com os torcedores, com os frequentadores daquela arena, né? Ou com os frequentadores, ou com os torcedores em geral do utilizador da arena. Então ele tem que se conectar, ele tem que se preocupar em fazer ações, né? Em buscar ações, em ativar campanhas que aproximem a Allianz desses milhões de torcedores palmeirenses aí pelo Brasil inteiro. E efetivamente, para quem frequentar a arena, eventualmente se algum outro time alugar o estádio para algum outro evento, aproveitar os shows, por exemplo, que você tem ali gente que torce para todos os times, mas que vão frequentar o estádio porque vão assistir shows, né? Então você tem que aproveitar esse momento para fazer essa conexão e não se preocupar muito com mídia, né? Com mídia espontânea, porque a mídia espontânea a gente já percebeu que é aquilo, as empresas de comunicação elas têm as suas estratégias comerciais, não adianta a gente ficar né, batendo em cima deles. Cara, eles definiram, eles têm o direito de agir dessa forma. Eu não acho uma forma inteligente, muita gente não acha uma forma inteligente, né? Você está, de uma certa forma, você poderia estar turbinando um negócio em que você também está inserido e que seria uma vantagem mais à frente até para você mesmo. Quer dizer, se você é uma empresa de comunicação, se você paga pelo direito, por exemplo, de transmitir jogos, né, o teu interesse seria, poxa, esse time aí, para colocar gente boa em campo, ele precisa de mais dinheiro. Quanto mais dinheiro, melhor. Se você promove quem faz uma nomeação e ele ajuda ele a ter mais dinheiro, pois, teoricamente, eles têm condição de investir num time melhor e eu vou lucrar também, porque eu vou estar transmitindo jogos mais interessantes e vou ter mais audiência. Não adianta chegar e falar, olha, temos aqui um novo estádio, uma nova arena. Como transformar efetivamente esses novos espaços, né, em imãs para o torcedor, né, em cativar o torcedor. Então, na volta do intervalo, ele vai apontar em alguns rumos para que esses novos espaços consigam atrair mais torcedores. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. Um pit stop. O negócio é esporte, volta já, na Bradesco Esportes FM. Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. De volta pela Bradesco Esportes FM, esse é o Negócio é Esporte. Eu lembro que você pode ouvir o nosso programa, essa entrevista também na íntegra, acessando o nosso site www.onegocioesporte.com.br. Você pode também curtir a nossa fanpage no Facebook e seguir o nosso perfil no Twitter. O nosso perfil é o @onegocioesporte, @onegocioesporte. Essa semana a gente conversa aqui sobre um novo modelo de gestão de arenas, né? E esse divisor de águas, que é um novo modelo de administração dos estádios que a gente vê agora aqui no Brasil. Nosso convidado dessa semana é o Ricardo Araújo, consultor de marketing esportivo e autor do blog Novas Arenas na revista Exame. E antes da gente voltar ao nosso bate-papo com o Ricardo, a gente traz aqui agora as notícias do marketing esportivo. Circuito dos Negócios. Não perca o que vem por aí no marketing esportivo. A indústria das corridas de rua não tira férias. Está marcada para o dia 8 de fevereiro a Netshoes Fun Race no estádio Ícaro de Castro Melo, próximo ao Parque do Ibirapuera, em São Paulo.
A prova de 6 km vai começar oficialmente às 7 da manhã, mas os participantes terão outras duas alternativas de largada, às 7h30 e às 8 da manhã. A inscrição pode ser feita pela internet. O endereço é o www.funrace.netshoes.com.br. E o kit da corrida custa R$ 170. E por falar em corrida, a nova aposta do marketing da Puma é o projeto Secret Running Society, ou Sociedade Secreta de Corrida. A campanha convoca 10 pessoas para participar de um treino, digamos, às escuras. Só depois de chegarem de helicóptero ao destino secreto, os integrantes da brincadeira ficam sabendo como será a experiência, na qual experimentam produtos exclusivos da marca. O centenário do Palmeiras, completado em 2014, ainda rende homenagens. A mais recente delas, lançada na sexta-feira passada, na festa de 32 anos da torcida Mancha Verde, em São Paulo, é o livro Palestra Lágrimas Futebol Clube. Escrito por Marcos Telles, o lançamento conta a história de um trabalhador que encontra no clube a verdadeira paixão. A Trevisan Escola de Negócios programa para março um curso intensivo sobre patrocínio esportivo. As aulas vão abordar, por exemplo, os formatos e os casos de ativação de patrocínios no setor. Você encontra mais informações sobre esse e outros cursos associados à gestão esportiva na nossa página na internet www.negocioesporte.com.br. Muito bem, depois do giro com as notícias do esporte, do marketing esportivo, né? A gente está conversando essa semana aqui com o Ricardo Araújo, consultor de marketing esportivo, autor do blog Novas Arenas na Exame. Ricardo, a gente tem aí hoje uma média de público no Campeonato Brasileiro de apenas 15 mil torcedores por partida, né? Para o ouvinte ter uma ideia, esse número é menor, a gente falou isso já no finalzinho do primeiro bloco, do que a maioria dos campeonatos europeus e até do que o campeonato de futebol dos Estados Unidos. A gente fala futebol dos Estados Unidos para não falar futebol americano. Do que os campeonatos europeus é muito menor. Muito menor. E de campeonato americano do soccer, né, praticado, desse futebol com o pé, né, que a gente conhece aqui, praticado nos Estados Unidos. O verdadeiro, Porque se for comparar com aquele futebol americano mesmo, aí então não dá nem para partida, né? Só que esse ano, com essas novas arenas, depois da Copa do Mundo, a média de público deve subir em torno de 30%, segundo aí um estudo da Pluriconsultoria, né? Esses novos palcos podem ser a solução, ou pelo menos um avanço nesse sentido, Ricardo? Não. Por quê? Veja bem, a arena, novas arenas, quer dizer, estruturas mais interessantes no aspecto esportivo, é óbvio que ela vai ter condição de atrair um público diferente, um público que se desabituou de ir a estádio, por conta de segurança, desconforto, falta de opções, né, falta de bons serviços, né? Então, esse público, ele certamente ele vai retornar, ou você vai criar um público que vai se habituar a ir a estádios por conta de conforto, por conta de serviços interessantes, comida, alimentação, enfim. Só que a gente, de uma certa forma, as pessoas aqui no Brasil, como nós saímos da pré-história da infraestrutura esportiva, quer dizer, nós nos acostumamos durante décadas a uma infraestrutura muito deficiente, as pessoas de um determinado momento começaram a entender novas arenas confortáveis e modernas como uma panaceia, como uma solução para tudo o que acontece. Então eu permito a seguinte analogia: ninguém vai ao cinema por causa do cinema. Por mais que o cinema seja confortável, adorável, uma projeção maravilhosa, uma cadeira sensacional, uma pipoca maravilhosa. Você vai pelo filme. Se o filme não te agrada, se o filme é uma porcaria, você não sai de casa para ir assistir um filme. O protagonista, ruim, né? Exatamente. A questão do espetáculo esportivo, ele transcende a questão da arena. A arena é uma coadjuvante, né? Sem um bom produto, você não tem uma arena que possa fazer uma mágica que convença uma pessoa a deixar de fazer um outro programa qualquer, porque hoje nós temos uma concorrência muito mais acirrada de opções de lazer, de entretenimento, que nós não tínhamos há muitos anos atrás, e o sujeito vai ter que optar para ir a um jogo de futebol numa arena que pode ser uma arena ótima, confortável, legal e tudo mais.
né? Mas se é para ver um jogo que, poxa, o teu time é um bagaço, não tem ninguém lá dentro que te interesse, um bando de gente matando bola na canela, e a gente sabe que a qualidade do espetáculo está ruim. É um campeonato que tem uma fórmula maluca, que é um jogo que não serve para nada. Ele não sabe bem por que está ali. Aquilo ali é algo que não define nada, não tem nada. Por exemplo, se refere ao modelo de pontos corridos? Não. Eu acho pontos corridos, eu acho que ter o campeonato brasileiro dentro desse modelo de pontos corridos, eu acho perfeito. Você está falando de um modo geral, eu acho né? de um modo geral. Quer dizer, você quando tem um modelo de uma competição que você entende que aquilo não resolve nada, aquilo ali não serve para nada, para que é mesmo isso, hein? Eu vou ver, sei lá, um jogo do meu time contra um time qualquer aí, não, mas é porque é necessário, uma Copa do Brasil na primeira fase lá, Fluminense e sei lá, o time lá de um bombeiro lá não sei de onde, Flamengo e Taquaral, isso não atrai, quer dizer, não é pelo fato de ter uma arena que vai conseguir te arrancar de casa pela arena. Quer dizer, na verdade, nós temos vários problemas aí, né? Quer dizer, você tem que entender assim, a cultura do brasileiro, eu disse isso uma outra vez aí, lá fora as pessoas têm uma cultura do clube, eles acompanham o clube. Aqui nós acompanhamos o time, né? Se o time está mal, a coisa diminui, a frequência do público, o desinteresse cai muito. Não há fidelização pela marca, pelo clube, né? E sim por aquele momento. É muito diferente. Você se empolga, você adere a uma campanha de sócio-torcedor, você vai ao estádio, empolga, o estádio é novo e tal. É meio comportamento de Copa do Mundo, né? Meio comportamento do público em geral. O time começou a levar umas pancadas, você fica revoltado, você para de pagar. Na inauguração da Arena do Palmeiras, né, da Allianz Parque, né, no primeiro dia, por conta da derrota, já picharam lá os portões, já fizeram tudo. Quer dizer, o cara é insano, o cara tá quebrando um negócio que ele ficou 4 anos rezando e torcendo para ter o momento dele poder entrar naquele lugar. Eu queria voltar um pouquinho, porque você falou ainda há pouco que esses novos espaços, ao oferecerem mais conveniência, segurança, conforto, até outras opções de lazer, coisa que, na minha opinião, ainda não rola. Há uma retórica, mas ainda não rola. Quer dizer, o cara chegar antes e para poder curtir ali com a família e depois, durante ali no intervalo do jogo, também curtir uma outra forma de lazer, isso aí existe no discurso, na comparação com o que é feito lá fora, Estados Unidos, Europa e tal, mas aqui no Brasil ainda não rola, pelo menos é essa a minha avaliação. Mas havia uma expectativa ainda de que o perfil do público consumidor de estádio vai mudar, né? Vai deixar de ser aquele público mais popular e se tornar um público, alguns chamam de mais elitizado. O que você acha disso? Você acha que isso, ou isso na realidade é uma distorção, né, do que realmente há? O que há é que há um público que vai poder retornar ou levar a sua família e tal, o que antes não era permitido. Você acha que há realmente essa elitização, a tendência dessa elitização, ou não? E já emendando uma pergunta na outra, precificação, que é outra coisa polêmica, né? A gente percebe, conversando com vários consultores, entrevistados, gestores de clubes e tal, que está todo mundo tateando. Qual é o melhor modelo de precificação? Então eu queria te fazer essas duas perguntas. O perfil mudou, há um risco ou uma tendência de elitização, o que descaracterizaria e até seria um tiro no pé para o próprio negócio futebol. E como é que a gente chega a um modelo aí de precificação de valor de ingresso mais inteligente, compatível com a genética popular do futebol e ao mesmo tempo com os negócios? Bom, começando com a questão da troca de público, eventualmente, né? Quer dizer, é evidente que quando você cria uma estrutura em que você oferece uma condição de oferecer serviços diferenciados, quer dizer, você está buscando um público que tem condição de pagar por serviços diferenciados, né? Então é óbvio que se numa estrutura antiga você tinha um percentual mínimo de classe A, B lá, que leva isso muito em consideração, são aquelas pessoas que não vão fazer programas que se não tiver uma estrutura desse nível, né? Certamente que você vai conseguir trazer algumas pessoas de volta e vai criar até um novo público que vai ser cliente desse tipo de serviço. Eu acho um pouco exagero dizer que não vai ter mais popularização. Uma das características de uma arena moderna, por exemplo, é ela permitir uma setorização mais inteligente.
Ou seja, você tem preço para tudo. Você tem arenas em que, se você pegar a própria arena do Grêmio, por exemplo, se você pegar lá o Bordeaux, você tem 500 mil preços diferentes ali. Né, de estádio aqui, setor norte inferior, central acima e tal. Quer dizer, você começa, quem lembra do Maracanã antigo, você pagava um preço só pelo anel inteiro. Quem sentava atrás do gol, quem na correr bandeirinha, primeiro no leva meio, melhor, né? Quem correr primeiro leva melhor. Quer dizer, hoje você tem uma arena moderna, ela permite esse tipo de jogo, né? Quer dizer, você oferece lugares mais baratos, lugares mais uma visibilidade não tão boa, mais afastados, né? Atrás do gol, sei lá. Tem gente, eu gosto, por exemplo, sempre gostei mais de assistir atrás do gol. Para mim era o ingresso melhor, né? Para mim, se for o ingresso mais barato, eu estou achando ótimo. Custo-benefício, então? Não, mas eu sempre gostei de especialmente ver o jogo, se o gol sair ali, né? Se o gol sair no outro lado, aí já complica. Complica, mas eu gosto de ver o jogo assim, entendeu? Eu gosto de ver o jogo assim, não assim, olhando, feito a quadra de tênis no meio, que você fica olhando a bola. Eu gosto de assistir tênis também por trás. Pô, eu gosto de ver o jogo assim. Acho que você foi goleiro, não? De repente, essa coisa de olho. Não. Né? Então, assim, essas arenas modernas, primeiro, elas têm esse recurso muito maior do que uma arena antiga, de você poder setorizar ela. E você oferecer uma gama de preços enorme, que certamente vai ter ali possibilidade de você ter ingressos mais baratos em pontos mais baratos. O que pode acontecer é que aquele sujeito que estava frequentando uma geral no Maracanã e que ia todo santo jogo, ele de repente ele vai a 1, a 2, ou faz uma economia, que é o normal para qualquer... Né? Você às vezes, você quer assistir um show lá, você economiza aqui, junta um dinheirinho aqui para poder ir. A gente está falando de taxa de ocupação, né, Ricardo? A gente lembra, por exemplo, que no campeonato alemão, a Bundesliga, a taxa de ocupação é 90 e poucos %. E aqui a nossa taxa de ocupação em geral, e se a gente inserir nisso aí o campeonato carioca, por exemplo, essa taxa de ocupação ela vai para a lanterna mais ainda, né? Como é que você consegue melhorar a taxa de ocupação? Não é só uma questão de preço, né? A gente tem que pensar o seguinte: quando a gente fala, por exemplo, me perguntaram, mas você acha que com essas novas arenas, esses clubes que têm esses novos estádios, eles vão dar um salto fantástico na sua média de público? Eu pergunto, muito provavelmente não. Tá? Por quê? Porque um dos pontos básicos quando você decide fazer um projeto de uma nova arena, né, um dos 1000 pontos que você analisa é o seguinte: o utilizador, ele em relação ao campo, ao estádio que ele hoje ocupa, existe uma demanda reprimida? A demanda reprimida é um dos fatores impulsionadores de um novo projeto, dos mais importantes. Hoje, por exemplo, se você pegar lá, hoje o Tottenham, por exemplo, está começando a vai construir um novo estádio. É um estádio que ele tem hoje, o White Hart, é um estádio para 37 mil. Quer dizer, ele já está com uma venda de season tickets no gargalo. No gargalo. Ele já não tem mais como atender, ele já cria uma fila de espera enorme, ele já cria um mercado secundário de cambistas indesejável, porque ele está entregando dinheiro para o cambista. Quer dizer, então é uma necessidade. Né? O Liverpool vai construir uma nova arquibancada, um novo stand, né? Para ampliar o serviço, porque ele está no gargalo. Nenhum clube brasileiro tem demanda reprimida. Então esse é o ponto. E a gente cai na história do elefante branco, né? Não é um elefante sobre o qual falávamos aqui antes da Copa e tal. É um pouco diferente, quer dizer, por mais que, por exemplo, se você pegar o Grêmio, né? O último ano do Grêmio no Olímpico, a média de público foi de 23 mil pessoas. E isso também influi o desempenho do time ao longo do campeonato. Foi de 23 mil. Né? O Grêmio teve média de renda, a receita média por jogo, de 389 mil. No primeiro ano da nova arena, né, em 2013, a média de público foi praticamente a mesma, não alterou. Foi até um pouco menor, em 200 pessoas. A receita aumentou em 82%. A média de receita passou a ser de 700 e poucos mil contra os 389. Mas a média de público não aumentou.
Por que não aumentou? Porque já não havia demanda reprimida. Na verdade, a taxa de ocupação do Olímpico antiga já era em torno de 50%. Você qualificou ali, né? Você qualificou. Você mudou o tipo de público que você... Agora, o cerne da questão, quer dizer, é aquilo. Será que simplesmente um novo estádio vai conseguir fazer com que a média de público para assistir aquele espetáculo vai aumentar? Simplesmente Pois é, quando eu falei de elefante branco, Ricardo, é porque se a gente está falando do Grêmio, né, que é um time tradicionalíssimo, que tem um público fiel e até, de certa forma, mais apaixonado ou mais fiel ali dentro dessa cultura de ir ao estádio, até do que outros times, né? Se há essa diferença, esse espaço, esse ato, você imagina em praças nas quais o futebol não tem essa tradição, que nos remete àquela discussão sobre os estádios da Copa. A gente vai fazer agora o nosso segundo intervalo. Eu queria que já na volta a gente fizesse aqui um rápido balanço, também a ideia depois nós até não falamos de precificação, né? Quer dizer, a gente dá uma pincelada depois também nisso. Também. A gente tem que fazer aqui um rápido intervalo, que já estouramos o tempo. Eu sei que isso aqui, esse papo rende muitos pontos aí e tal, e muita polêmica e tudo, mas a gente volta rapidinho. Eu lembro que a gente está conversando aqui hoje no Negócio Esporte com o Ricardo Araújo, que é consultor de marketing esportivo, especialista em arena, tem o blog Novas Arenas, na revista Exame. Então a gente faz esse rápido intervalo e na volta o Ricardo ele retoma esse papo aí de precificação e a gente faz um balanço aqui das arenas construídas e reformadas para a Copa do Mundo. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. Um pit stop. O negócio é esporte, volta já. Na Bradesco Esportes FM. Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. De volta com o Negócio é Esporte aqui na Bradesco Esportes FM. Eu lembro que você pode ouvir o nosso programa novamente, a nossa entrevista, acessando o nosso site. O endereço é o www.negocioesporte.com.br. Você pode também seguir o nosso perfil no Twitter, @onegocioesporte, @onegocioesporte, e ainda curtir a nossa fanpage no Facebook. O nosso convidado dessa semana aqui no Negócio Esporte é o consultor de marketing esportivo e também autor do blog Novas Arenas, na Exame.com, o Ricardo Araújo. Ricardo, antes da gente parar para o intervalo, a gente estava falando aqui do preço do ingresso, né? Essa estreia do Allianz Parque proporcionou uma renda aí ao Palmeiras, né, uma renda recorde esse ano, de quase 5 milhões na última quarta-feira. Desse total, o clube levou 3 milhões e meio, né? E para o ouvinte ter uma ideia, esse foi o valor semelhante ao que o Palmeiras arrecadou nos últimos 13 jogos em casa, quando não tinha um estádio pronto. Como é que fica essa questão aí do estádio próprio? É um sinônimo de renda garantida para o clube? E ainda também retomar essa questão do preço do ingresso, se é um ponto decisivo. O fato de você ter o seu estádio, a sua casa, se identificar com o seu torcedor, isso faz uma diferença, né? Quer dizer, você cria o hábito de frequentar, o seu torcedor tem orgulho da sua casa, você cria uma identificação muito grande. Então, quer dizer, o Palmeiras sofreu muito sem casa. Se você não tem um casa, você vira um cigano, você não tem identificação em lugar nenhum, né? É óbvio que isso vai se refletir no cofre, né? É claro que quando você fala de precificação, no caso, por exemplo, um jogo como esse, você tem as estratégias de precificação que você não pode estabelecer uma estratégia tipo uma camisa de força, né? Quer dizer, você tem que ter uma estratégia que vai variar de acordo com o tipo de espetáculo que está sendo apresentado, né? Qual é a competição, qual é o tipo de jogo, quem é o adversário, qual é a motivação especial. O momento do clube, do campeonato, de repente, né? Você tem todo um pensamento. De repente, o teu time, o teu clube faz uma contratação de impacto que vai estrear no fim de semana. É outra motivação. Quer dizer, e você tem que, obviamente, como precificador, você tem que aproveitar sempre esse tipo de oportunidade, né? Eu tenho que dizer o seguinte, o precificador, quer dizer, o sujeito que trabalha com precificação, ele trabalha para alguém, a função dele é trazer dinheiro, é maximizar o estádio
para quem o emprega, né? Você tem um empregador, você tem um cara que você tem que a quem você entrega prestar contas. Então você tem ali, você tem que ter dentro de cada espetáculo, você tem que ter a seguinte equação: você tem que ter dentro do público, da quantidade de público que você coloca lá versus o preço que você cobra, você tem que conseguir uma maior receita possível. Se você começar a diminuir aquela receita, você está fazendo o teu clube perder dinheiro. Então, se você pode vender um ingresso a 20, você não vai vender a 10. Porque se você vender a 10, você está abrindo mão de 10, praticamente de metade do que você poderia obter. Quer dizer, então, um gestor de arenas, um precificador, ele não é elitista, ele não é populista, ele não é contrabandista, ele não é nada. Não é contra o futebol, não é contra o futebol, né? Agora, existe um mau precificador. Quer dizer, então quando a gente fala de elitização, né, é por quê? Porque um precificador estabeleceu uma estratégia errada para um determinado evento, se saiu mal e aquilo eventualmente foi um fracasso. Quem acompanha o Novas Arenas, quer dizer, há alguns anos atrás, eu coloquei lá, o clube que em 15 anos não tiver uma arena própria, veja bem, não é própria no sentido dela ser propriedade, mas sob sua gestão, né? Uma arena moderna, explorável, de boa capacidade, que você possa desenvolver vários tipos de receitas e um programa de sócio-torcedor relevante, vai ficar para trás. Você fala um estádio, uma arena para chamar de sua casa. Sua casa. Não necessariamente seja própria. E autonomia para você poder gerir essa ativação de marca, parcerias, etc. Exatamente. Que não é o caso, por exemplo, vamos falar aqui do maior clube do Brasil em torcida, que é o Flamengo, né? Porque hoje o Corinthians tem um estádio, né? Mas o Flamengo, que não tem um estádio, entre aspas, a casa do Flamengo, a gente diz que é o Maracanã, mas não é, porque o Maracanã tem uma gestão própria, uma administração própria, é um estádio, era público, agora administrado pela Odebrecht, pelo consórcio, né? E o maior clube do país não tem uma casa para fazer as suas ativações, enfim, as suas estratégias comerciais de marketing. Ele tem o Maracanã, ele deu uma mudada na cara, especificamente do Rio de Janeiro, né? Quer dizer, o Rio de Janeiro até o Maracanã era um estado, quer dizer, uma cidade onde todos os clubes tinham lá os seus estádios, melhores ou piores, todos jogavam em seus estádios, tinham os seus estádios. O Maracanã, ele meio que acomodou todos eles. Temos aqui agora um grande estádio. Maracanã é o salão de festas, né? Era o salão de festas. Todo mundo meio que abriu mão de ter o seu estádio. Vamos aqui comodamente dividir aqui esse banquete aqui do Maracanã. E com o passar do tempo, eles começaram a perceber que quando a gente entrou numa era de sport business, quer dizer, numa era em que você precisa desesperadamente de receitas alternativas, de outros tipos de receitas, eles começaram a ver que eles estavam ali enchendo os cofres alheios. Eles não estavam ganhando dinheiro nenhum, eles pagavam para jogar, né, e não tiravam nada dali. Em alguns momentos eram alheios mesmo, né? Cofres alheios mesmo, né? Até escoteiro ganha dinheiro. Aliás, falando nisso, emendando aqui com Copa do Mundo, eu queria que você fizesse um balanço. A gente teve aí, os estádios dentro da Copa do Mundo, a gente sabe que foram alvo, né, de muita crítica em junho do ano passado, quando os protestos ganharam a rua. E a Copa do Mundo, particularmente, a verba destinada à reforma, verba pública, né, particularmente do governo federal, alguma coisa em torno de 8 bilhões de reais, se tornaram sinônimo de mau uso do dinheiro público. Né? Eu queria que você fizesse um rápido balanço, começando do que deu certo, o que deu errado, se a gente acabou herdando aí alguns elefantes brancos, realmente, como a Arena Amazônia, a Arena de Cuiabá, de Natal, né, ou se isso aí também não passou de um folclore, essas arenas tem potencial, ainda tem potencial para se tornarem economicamente viáveis e tudo, mas eu queria que você começasse com um modelo de gestão. Né? A gente sabe que há uma fronteira muito delicada, complexa, preocupante entre a iniciativa pública, né, o dinheiro público e a concessão, a administração privada, né? Em que caso você acha que teve avanço de sinal? Né? Em que caso que essa exploração ela se confundiu? Bom, quando você tem um evento
como uma Copa do Mundo, você tem o fator político, ele se torna muito forte, né? Então, quando você tem um planejamento clássico, de um estudo clássico de viabilidade de uma arena, o fator político é um fator que conta, mas não no sentido da decisão, constrói ou não constrói. Ela entra muito na questão de eventuais incentivos que vai impactar o perfil econômico do teu projeto, né? Então, por exemplo, um incentivo fiscal dado por um estado, por um município, ele vai impactar naquele teu retorno financeiro a longo prazo. Mas ele não é o fator do constrói ou não constrói. O constrói ou não constrói é um fator que não inclui essa parte aí da política partidária, enfim, né? Na Copa do Mundo Brasil, o que você teve ali foi muita política partidária. Não havia necessidade de construir uma reforma assim, 9 não é só isso. Das 12 sedes. Não é só isso. Quer dizer, os governos estaduais se lançaram naquela coisa. Bom, eu quero que a Copa do Mundo tenha aqui na minha cidade. Acabou. Quero um pedaço disso aí. Um pedaço desse bolo, eu quero e tal. Começaram a usar a sua influência, cada um, quem chora mais ganha mais, sei lá, não é? Enfim, cada um usando o seu poder de influência. Então, decidiram. E eles começaram, na verdade, a construir o que eu chamo de construir a casa pelo telhado. Então, quando a gente fala do problema de maus projetos, não é só o caso clássico, por exemplo, de Cuiabá, Manaus, Natal, Brasília, que são lugares clássicos onde você não tem futebol, você não tem massa crítica de futebol, não tem mercado, né, e que seria totalmente inadequado você construir um estádio naquelas condições, num estádio de futebol que você tem hoje. Mas outros projetos também foram construídos de cima para baixo, né? Então, se você pensa assim, por exemplo, Recife, foi um projeto de cima para baixo, né? Quer dizer, primeira coisa, quem vai utilizar um futuro estádio? Você tem que estar engatado com alguém, você tem que estar engatado com utilizadores que sejam potenciais viabilizadores daquele empreendimento. Mas a gente tem você construir primeiro, para depois você buscar os utilizadores, não se faz. Isso não se faz. Quer dizer, não havia demanda reprimida e não havia negociação com os clubes locais para você fazer um estádio novo. Bastava fazer uma bela de uma reforma no PV e você tinha lá o PV atendendo ao Ceará, ao Fortaleza, com uma boa capacidade, 40 mil lugares. Quer dizer, construir um estádio novo, zero bala, só por causa de Copa do Mundo, para mim, um projeto totalmente... Isso quer dizer que os elefantes brancos estão mais próximos da gente do que a gente imagina ou quer ver, né? Do que a gente imagina. Quer dizer, agora é o seguinte, eles já estão aí. Então, e agora? Como é que você faz desse limão a limonada, por exemplo? Não há outra alternativa. Ou você não vai viabilizar isso com show, né? Cuiabá não é o gestor da arena não é Londres, não é o Wembley. O Wembley vive hoje, o Wembley não paga o que foi investido lá, mas ele pelo menos hoje já se equilibra em termos de custo operacional. Agora, aquilo faz evento alucinadamente o mês inteiro. Agora, caramba, Cuiabá, Manaus, não é Londres. Londres é Londres. Os clubes do Rio estão na contramão. Primeiro, o Maracanã. O modelo que, pelo menos, está se desenhando aí, em que Fluminense e Flamengo são os principais usuários ali do condôminos do Maracanã e tal. Esse é um modelo que se revela viável, na tua opinião, ou tem que amadurecer muito mais? 2, Engenhão, como é que estamos? Nosso elefantinho. 3, São Januário. O que a gente faz com São Januário? São Januário precisa... o Vasco, como clube, precisa se reinventar um pouco, né? E o reflexo de São Januário disso vai se refletir num projeto para o estádio. Eu acho muito difícil que o Vasco consiga atrair investidores sérios, gente que vai colocar dinheiro ali para eventualmente você fazer ali uma reforma em São Januário, uma revitalização do estádio, modernizar ele um pouco, permitir que o Vasco possa ter mais receitas ali, aumentar os camarotes, melhorar serviços, enfim, né, que é uma dificuldade, estacionamento, uma série de questões ali. É muito difícil se o clube não se estruturar. Fica muito difícil você atrair Poderia, por exemplo, se tivesse um planejamento político e tal, poderia estar articulado com essa série de reformas associadas aos 450 anos do Rio de Janeiro. Um dos projetos é revitalizar ali aquela área de
São Cristóvão, que é uma área histórica e tal. Quer dizer, se tivesse articulado, poderia ser por aí coisa que não há. Existe Né? até uma reforma lá, quer dizer, existe até um projeto o que o poder público pode fazer, né? Jogar dinheiro dentro do estádio? Não pode, mas ele pode viabilizar o entorno, né? Facilitar o entorno ali, né? Que já está sendo feito, de uma certa forma aquilo ali vai acontecer. Vai acontecer. Quer dizer, aquele ali já está próximo ali daquela zona do porto, vai dar uma melhorada. Quer dizer, o que compete ao poder público é fazer isso aí. Melhorar a iluminação, melhorar o acesso, melhorar uma questão de um transporte, né? Agora, especificamente o estádio, né, não tem jeito, você depende de um investimento privado ali. Quer dizer, então se o clube não se estruturar e não passar uma certa imagem de credibilidade, de estabilidade para o mercado, como é que um consórcio privado, por exemplo, vai ter tranquilidade de colocar um dinheiro ali para reformar o estádio e aí? Qual a autonomia? Como é que vai ser negociado essa questão aí? Olha, eu vou ficar 30 anos podendo usufruir de direitos aí, e aí? E as diretorias do Vasco? Como é que isso vai ser montado? Como é que isso vai ser estruturado? Então, parte disso. São Januário é isso. Engenhão. Ele foi construído de uma forma, no afogadilho também, para resolver uma questão... né? Do PAN, né, foi construído de uma forma totalmente inadequada em termos do que seria um projeto viável. Agora, ele não é inviável, ele não é necessariamente um elefante branco, tá? Inclusive o Botafogo, de um jeito até meio pouco, não diria pouco, mas profissional, mas assim, sem grandes sofisticações, o Botafogo já estava conseguindo 10, 11 milhões de receita líquida anual com o Engenhão. Isso já representou um impacto grande, a falta do Engenhão já representou um impacto nas finanças do Botafogo. Sensível. Né? E isso não estamos contando negociações para nomeação que estavam parece que estava engatilhado, uma série de coisas. Porque o Engenhão, ele num primeiro momento, ele se encravou ali como uma verruga dentro daquele bairro ali. O Engenhão, só concluindo, o Engenhão ele não é um elefante branco. Dali ele pode fazer uma boa limonada. Eu acho que o Botafogo tem condição de fazer uma boa limonada. E o Maracanã? O Maracanã é um estádio fantástico. Eu não conheço estádio no mundo, numa mega cidade, né, que tem a localização do Maracanã, que tem a condição de acessibilidade do Maracanã. Coração fica ali do perto centro, de tudo, é acessível a tudo. O único ponto fraco do Maracanã continua sendo o estacionamento, porque foi capado. Mas aí como é que fica? Porque até o próprio consórcio, os condôminos e tal, avaliam de acordo com esse projeto, já avaliaram de acordo com esse projeto inicial que contemplava complexo shopping, comercial, né? shopping, estacionamento. E aí, como é que fica isso? Bom, se você conversar com o consórcio diz que, de fato, foi eu confidenciando para eles, assim, olha, eu achei que vocês iriam até devolver, né, desistir disso aí, porque, caramba, existe um projeto, o projeto foi totalmente decepado, né? Você comprou um apartamento com piscina e tiraram a piscina. Você agora está lá restrito a eventos e jogos de futebol, né? Evidentemente que está dando prejuízo, evidentemente que a conta é negativa, né? Você já teve por um tempo, mas vai voltar a ser o segundo ponto de visitação no Rio de Janeiro, só atrás do Corcovado. Você vai no Maracanã qualquer dia, é impressionante a quantidade de visitas, fazendo tour, né? Visitas e programações temáticas, exatamente. Né? Festas de 15, casamento. Exatamente. Só que isso não é o modus, a locomotiva, né? Daquilo ali. Quer dizer, você não vai construir um estádio daquele tamanho para ficar servindo de festinha para cá e festinha para lá. Como é que faz? Como é que faz para o Maracanã? Como é que faz para os clubes? O Maracanã, o consórcio, ele tem uma visão otimista. Ele tem uma visão de que ele vai conseguir desenvolver, mesmo assim, um modelo de negócios que acabe viabilizando aquilo lá. Mesmo se você imaginar que dentro do estudo de viabilidade, feito lá no passado, né, o tempo que ele vai ter de exploração vai ser muito prejudicado, né? Muito bem, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo com o Ricardo Araújo, mas está na hora do nosso... Apito Final. E no nosso apito final de hoje com o Ricardo Araújo, consultor de marketing esportivo, autor do blog Novas Arenas da Exame.com. Queria começar, Ricardo, perguntando a você então sobre uma jogada de mestre. Foi o fato do Palmeiras ter se cercado de parceiros de grande qualidade para começar a operação de uma forma bastante positiva. E uma bola fora.
Eu acho que uma bola fora, em termos de arenas, estádios, pensando especificamente nisso, é a tentativa de viabilização de estádios que foram mal projetados, maus projetos, através dessa estratégia de buscar atrair jogos e com isso criando aí um desequilíbrio técnico, na minha opinião, indesejável, criando uma manutenção de torcidas de fora naqueles mercados. Quer dizer, você vai tornar aqueles mercados permanentemente cativos e fracos. Uma zebra, Ricardo. Cara, uma zebra foi, para mim, eu não imaginava que o Grêmio fosse partir para retomar o estádio, para entrar num processo de aquisição e que a OAS fosse, inclusive, se desinteressar pelo negócio, do jeito que se desinteressou. Quer dizer, para mim isso foi uma zebra, eu não esperava. Para a gente fechar, Ricardo, uma aposta. Uma aposta. Pelo modelo escolhido, eu acho que uma aposta que a gente pode fazer é que o Corinthians vai sofrer um pouco aí nos próximos anos com essa estratégia financeira, com essa exigência financeira que o pagamento do estádio vai exigir. Muito bem, eu quero agradecer aqui a participação no Negócio Esporte dessa semana do consultor de marketing esportivo, autor do blog Novas Arenas, no exame.com, mais uma vez participando aqui com a gente, o Ricardo Araújo. Ricardo, obrigado aqui pela sua presença mais uma vez no nosso programa. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, foi um prazer voltar aqui sempre que vocês precisarem, quiserem. Uns teminhas polêmicos, eu adoro uma polêmica, uma boa polêmica. Muita bola dividida. Muita bola dividida, eu gosto disso. Eu gosto de boa polêmica. Abraço grande, Ricardo. Obrigado. Muito bem, depois desse bate-papo com o Ricardo Araújo, consultor de marketing esportivo, tá na hora agora da nossa... Caixinha de surpresas. Toda semana, um destaque da história do mercado esportivo. E como a gente falou hoje dos novos estádios, a caixinha de surpresas lembra um comercial da Secretaria de Esportes e Lazer do Rio sobre o Maracanã. O locutor pergunta ao ouvinte o que seria do Carioca se não existissem os encantos do futebol e, principalmente, o templo do esporte no país. Vamos ouvir. O que seria do Rio sem o grito da torcida? Sem as bandeiras, as cores, a paixão? O que seria do Rio sem os gênios? Sem bola no ângulo, bicicleta, dribles desconcertantes? O que seria do Rio sem essa emoção? O que seria do Rio sem as glórias? Sem alegria, festa, gol no último minuto? O que seria do Rio sem o Maracanã? Campeonato Carioca no Mará. Que bonito é. Governo do Rio de Janeiro, Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, somando forças. O comercial do ano de 2009, embalado pela música Que Bonito É, traz belas imagens do Maracanã com jogadas de Garrincha, Rivelino, Zico, Pelé e outros craques que fizeram história no estádio. Você pode ouvir essa e outras peças da publicidade esportiva garimpadas pelo nosso programa acessando o negocioesporte.com.br. E assim a gente encerra o Negócio Esporte de hoje, que teve a edição de Alan Seraredes. O Negócio Esporte é uma produção da Statcom Comunicação em parceria com o Grupo Bandeirantes. E a gente volta no domingo que vem, sempre aqui pela Bradesco Esportes FM e também no nosso site www.negocioesporte.com.br com mais um bate-papo sobre o marketing esportivo. Até lá! Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta.